Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa Semana dos Museus de 2020, que esse ano está sendo toda online. Uma semana que nos traz uma temática muito interessante e seria bom se estivéssemos dentro dos nossos museus, mas não é possível, então, ao menos nos encontramos aqui nessas salas para falar sobre museus para a igualdade, diversidade e inclusão. Agora, na parte da tarde, nós temos a professora e terapeuta ocupacional, Desirê Nobre Salazar, que vai proferir uma palestra com o título Museu para Todos, a relevância do programa de acessibilidade. Eu vou fazer uma breve apresentação da Desirê. Eu creio que já é conhecida de muitos, mas é sempre bom lembrar o que as pessoas estão fazendo e quão grande é a sua experiência, né? A Desirê é formada em terapia ocupacional em 2017, é pesquisadora em acessibilidade cultural já com uma vasta experiência. Eu estava pensando, não se iludam com essa carinha de menina, porque ela tem assim já uma longa trajetória nesse tema, né? Fez estágio no Museu da Batalha em 2015, residência profissional no Museu de Leiria em 2018, já é mestre, defendeu recentemente a sua dissertação no Programa de Memória Social e Patrimônio Cultural, sobre planos de acessibilidade dos museus no Brasil. E atualmente também é professora substituta no curso de terapia ocupacional. E a nossa colaboradora na rede de museus. E como colaboradora, ela tem trabalhado muito, produziu um e-book que está assim, fazendo um sucesso enorme, Brasil afora e fora do Brasil, um museu para todos, manual para programas de acessibilidade, e também está conduzindo um projeto sobre acessibilidade nos museus, um projeto de extensão. Então, vejam que é vasta a experiência da nossa colega Desirê. Quando nós pensamos na organização dessas palestras, eu disse, é fundamental que a Desirê fale. É prata da casa, mas ela merece toda a visibilidade e todo o respeito. Então, teremos agora um tempo de fala da Desirê, depois abrimos para as questões, para as pessoas participarem. Eu pediria que, enquanto isso, as pessoas mantenham seus microfones e câmeras desligados, porque isso acaba, o microfone ligado captura vários sons e acaba comprometendo um pouco a nossa transmissão. Um pouco mais para frente eu vou colocar um link para as pessoas que estão acompanhando todo o seminário e querem o certificado, a gente coloca o link ali no chat. Questões que possam estar acontecendo, qualquer coisa, a gente vai conversando ali no chat por enquanto a Desirê fala. Tá? Eu te passo a palavra, Desirê, e vou sair de cena, mas estarei aqui a postos, qualquer coisa que aconteça ou precise. Volto depois que você terminar a tua fala. Tá? Então, muito boa tarde a todas e a todos. Antes de começar a falar, propriamente dito, sim, eu queria dizer que eu estou loira, meus cabelos vão um pouquinho abaixo à altura do meu ombro, tenho a pele branca, olhos castanhos, estou usando uma blusinha preta, tá? Os meus slides, eles têm todos o fundo branco, com detalhes em azul, e é isso. Bom, primeiramente eu queria agradecer imensamente a Silvana, a Andréia, a professora Francisca, por todo o apoio que tem me dado e tem sido incrível, assim, porque pensar que eu entrei como colaboradora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura em 2018, então, representar a PREC na comissão de apoio ao núcleo de acessibilidade e inclusão. Então, a partir disso, então, desenvolvi o programa, o plano de acessibilidade, e uma das metas era que nós tivéssemos a questão da acessibilidade cultural mais pensada nos nossos museus, da rede de museus. Então, foi aí que a gente começou a conversar mais sobre isso, que eu me aproximei mais da Silvana e da Andréia, e a partir de aí muitas coisas aconteceram. Então, quando nós pensamos inicialmente no que viria a ser depois o e-book, o Museu para Todos, era para ser uma oficina para os nossos diretores dos nossos museus. Depois passou, bom,
a gente pode criar um material sobre isso. Então, quem sabe a gente faz uma cartilha de ações de sensibilização. E aí, percebendo o fluxo, a gente entendeu que tinha um material que seria bacana de ser divulgado para todas as pessoas, para todas as instituições. Então, acabou virando o e-book, um museu para todos, né? Que, como a Silvana já comentou, a gente tem 1 ano que ele foi lançado na Semana dos Museus do ano passado, e foi um sucesso, e é um sucesso, e eu agradeço imensamente, porque se não fosse pela Silvana, pela Andréia e pela Francisca, esse e-book não teria acontecido. A rede de museus da UFPEL não estaria sendo amplamente divulgada também com esse trabalho de acessibilidade cultural. Então, fica aqui a minha gratidão e meu carinho e respeito por essas profissionais incríveis. Bom, pessoal, então, assim, a ideia hoje é que nós possamos conversar um pouquinho sobre a relevância do programa de acessibilidade, que documento é esse, como que a gente vai construindo ele, né? Então, é uma conversa que não se esgota e que eu peço que vocês interajam comigo e fazendo perguntas que a gente possa discutir essa questão juntos. Bem? Bom, então, antes de começar a falar propriamente dito de um programa de acessibilidade, falar que documento é esse que eu venho comentando, é importante a gente lembrar que a cultura ela é um direito. E sendo um direito humano, é um direito para todas as pessoas, tenham elas deficiência ou não, certo? E aí, quando a gente fala em cultura como um direito, a gente tem que lembrar que, como bem ontem a Viviane Sarraf já trouxe, acho que a minha fala de hoje muito se complementa com o que a Viviane trouxe ontem, né? Com vários pontos, vocês vão ver que vai convergir. Então, assim, a acessibilidade cultural ela é entendida como o exercício da cidadania cultural. Ou seja, eu estar somente no ambiente não garante que eu tenha, de fato, o acesso a esse local. Então, é preciso que eu consiga participar. Então, como a Viviane bem comentou ontem, né, da gente ter a questão da consultoria das pessoas com deficiência, da participação efetiva das pessoas com deficiência dentro dos nossos ambientes museais, a fruição, então, como fruir dentro desse espaço, como se expressar dentro desse espaço, e, por fim, então, como que a gente produz a cultura. Então, sempre que pensar em acessibilidade cultural, a gente tem que pensar nesse exercício da cidadania cultural. Então, a cultura ela é um direito humano, deve ser para todas as pessoas. Ok? Vamos em frente. Bom, e aí aqui eu trago 2 termos que são bem importantes da gente pontuar. Quando a gente fala em acessibilidade, ainda há um grande movimento na questão relacionada ao capacitismo, tá? Então, capacitismo são ações que acabam gerando discriminação, são ações que são preconceituosas, que vão hierarquizar as questões das deficiências, ou seja, vai colocar a pessoa com deficiência abaixo da pessoa que não tem deficiência. Então, isso acaba gerando situações capacitistas e mostram que as pessoas acabam enxergando a pessoa com deficiência enquanto uma pessoa que tem menos potencialidade do que aquela que não tem. Então, a gente tem que cuidar das nossas falas, nos termos que nós utilizamos, nas nossas ações, para que nós não tenhamos ações que são capacitistas e que vão, sim, gerar uma barreira de acesso, uma barreira de estigmas e preconceitos com relação à pessoa com deficiência. Tá? Outro tempo também a gente tem que tomar muito cuidado e tem que conhecer um pouquinho mais é o termo assistencialismo. Então, durante um longo tempo da nossa história, as pessoas com deficiência elas estiveram segregadas do usufruto cultural. Né? Não tinham essa participação da vida cultural. Então, o que acontece? Quando a gente acaba tendo esse movimento das pessoas com deficiência, estando em outros lugares, começando a participar mais também da vida cultural, a gente acaba, em alguns momentos, tendo ações assistencialistas, ou seja, entendendo que a acessibilidade ela é um favor. Ou seja, então o meu museu oferece uma ação de acessibilidade porque a gente tem que cumprir uma lei.
o meu museu está oferecendo uma ação de acessibilidade, porque a gente tem que comemorar o Dia da Pessoa com Deficiência, entendendo isso como um favor. Então, colocar uma rampa, colocar um audioguia, colocar uma audiodescrição é um favor? Não, não é. É uma garantia de direitos, ok? Então, a gente tem que sempre ter cuidado com essas ações que a gente vai desenvolvendo para que elas não sejam capacitistas, que a gente não tenha um olhar assistencialista, ok? O olhar da inclusão, o olhar da democratização do acesso, do exercício da cidadania cultural é entender que a cultura é um direito e, por ser um direito, todas as pessoas devem poder usufruir. E aí, para isso, a gente tem, então, a questão da igualdade de oportunidades. Tá bem, pessoal? Se eu estiver falando um pouquinho rápido, também podem me falar aí no chat, tá? Que eu, às vezes, engreno uma primeira e só vou. Bom, eu acho que é sempre importante a gente falar sobre museu, no sentido de trazer alguns conceitos. No site do IBRAM tem esse conceito, que é um conceito que eu gosto muito de trazer quando eu falo, porque justamente ele diz que o museu é um lugar de sensações, ideias e imagens de pronto irradiadas por objetos e referenciais ali reunidos, que iluminam valores essenciais para o ser humano. Espaço fascinante, onde se descobre e se aprende. Nele se amplia o conhecimento, se aprofunda a consciência da identidade, da solidariedade e da partilha. E aí percebam que eu grifei 3 palavras, tá? Que são palavras, para mim, que são palavras-chave para a gente discutir a acessibilidade, discutir a inclusão dentro desses ambientes, tá? Sensações fascinantes e partilhas. Então, se a gente pensar dentro dos museus que nós já visitamos, quais sensações esse museu ele me provoca? O que eu descobri? O que eu aprendi dentro desse museu? Foram experiências que foram singulares, só eu tive, ou foram experiências que foram coletivas? Então, fazendo esse questionamento e pensando também enquanto uma equipe do museu está se preparando para fazer, de fato, seu documento, seu programa de acessibilidade, é super importante que a própria equipe pense junto. Ok, qual é a sensação que esse museu está me provocando? O que a gente consegue descobrir? O que a gente consegue ter de experiência que vai ser coletiva, mas ao mesmo tempo vai me gerar uma experiência singular? Como que eu vou afetar o outro? Como que eu vou me deixar ser afetado? E nessa troca de afetar-se e deixar-se ser afetado, a gente então tem uma troca de afetos. E quando a gente fala em afeto, a gente fala de estar mais próximo um do outro. A gente fala de estar se empoderando desse espaço, de tornar esse espaço seu também. Então, quando a gente pensa em inclusão, é isso que a gente quer. Tornar o nosso espaço um espaço para o outro, um espaço do outro, que nós possamos ter todos juntos uma fruição dentro desse espaço. Bom, e aí, então, pensar, tá? Nós temos o Estatuto dos Museus, né, que é a Política Nacional de Museus, da Lei 11.904, de 2009, que ela trata da questão da universalização do acesso. Depois eu vou falar um bocadinho mais sobre isso, tá? Mas pensando nessa universalização do acesso trazida pelo Estatuto dos Museus, a gente pensa, o museu, então, ele está em consonância com essa universalização do acesso, com essa democratização do acesso, com esse exercício da cidadania, a valorização da diversidade cultural? Não tá? O que a gente precisa fazer, então, para trazer esses novos pontos? Se tá, ok, é a gestão que tá, ou são alguns setores determinados? Então, por exemplo, a gente pode pensar em um grande museu que tem trabalhado com acessibilidade, tá bem? Mas que a gestão não está sensibilizada. Então, a gente tem um determinado setor trabalhando para a inclusão. Então, a gente precisa buscar formas e estratégias para que a acessibilidade ela esteja transversal dentro da instituição.
ok? E aí, então, pensar o que está sendo feito, o que está sendo projetado de ações em face desse surgimento desses novos públicos. Então, a gente vem observando essa movimentação da sociedade, né? Que desde os anos 80, a gente começa a ter a maior participação da pessoa com deficiência na sociedade, e a partir dos anos 2000, então, essa movimentação mais efetiva dentro dos museus, tá? Então, como que a gente pensa esses novos públicos? Quais são as ações, quais são as estratégias, quais são os recursos que a gente vai precisar para que a gente tenha, de fato, a efetivação do acesso cultural para essas pessoas, para estes públicos? E aí, aqui, quando eu falo na inclusão, é fundamental que vocês lembrem que a inclusão ela não é voltada somente para pessoas com deficiência. A gente tem que lembrar que a nossa sociedade ela é plural. Então, a gente tem uma diversidade imensa, né? Seja de crianças, seja de adultos, idosos, pessoas com deficiência. E lembrar que as pessoas com deficiência não é um bloco só. A gente tem múltiplas deficiências, sejam deficiências intelectuais, motoras, sensoriais, então das mais diversas, né? Então, como que a gente vai pensar esses novos públicos? Bom, aqui ficou um pouquinho pequeno o slide, mas ele traz, então, o Estatuto dos Museus, tá? Que vai trazer como os princípios dos museus, então, essa universalidade do acesso, o respeito e a valorização da diversidade cultural, a questão da cidadania, da dignidade humana. Então, todos esses são princípios dos museus, tá? E aí, no artigo 35, o Estatuto diz que os museus vão se caracterizar pela acessibilidade universal de diferentes públicos, das diferentes formas, na forma da legislação vigente, tá? Então, se nós olharmos para o Estatuto dos Museus, ele não fala em nenhum momento da inclusão da pessoa com deficiência. Mas no momento em que ele fala em universalização do acesso, em acessibilidade universal, aí a gente está falando dos mais diversos públicos, incluindo também as pessoas com deficiência, né? E aí a gente tem também uma instrução normativa que trata sobre a acessibilização dos ambientes tombados, né? Então, que devem garantir a condição de acesso, e esse acesso é um acesso de trânsito, é um acesso de orientação e de comunicação. E aqui é super importante lembrar que a gente, inclusive, até foi o meu objeto de estudo do mestrado, os museus do IBRAM, né, que são, na sua grande maioria, tombados como patrimônio histórico, né? Então, muito se tem ainda dessa dualidade entre o tombamento e a acessibilidade. Mas isso ainda está muito vinculado à acessibilidade arquitetônica. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente agora da minha fala, que não é somente na acessibilidade arquitetônica que a gente tem que se preocupar. A gente tem outras 6 acessibilidades para pensar. Então, a gente tem que lembrar sempre das questões de comunicação também, para além das questões arquitetônicas. Aqui o slide. Bom, e aí, então, o próprio Estatuto dos Museus também, quando ele fala sobre o plano museológico, ele traz um item, então, falando que os projetos e ações relativas à acessibilidade universal dos museus deverão ser explicitados em todos os programas integrantes ou um programa específico resultado de um agrupamento ou um desmembramento, tá? Esse item do plano museológico, o programa de acessibilidade, ele passa a vigorar a partir da promulgação da Lei Brasileira de Inclusão. Então, nós temos um período que foi de 2009, quando a gente tem o Estatuto dos Museus, até 2015, não se tinha essa obrigatoriedade do programa de acessibilidade. Então, em 2015, a gente passa a ter, então, mais esse item a fazer parte, a integrar-se no plano museológico, tá bem? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, né? Ela trata no seu artigo 42 do acesso à cultura. E aí, diferente das outras legislações anteriores e do próprio Estatuto dos Museus,
ela fala que o acesso à cultura ela deve ser em igualdade de oportunidades. Tá? Então, é isso que nos interessa nesse momento. Tá? Bom, e aí, então, vamos pensar. Ok, programa de acessibilidade. Que documento é esse? Quais são os passos que a gente deve pensar para a criação desse documento, para o desenvolvimento desse documento, tá? O primeiro passo para se pensar um programa de acessibilidade é fazer um diagnóstico da situação atual de acessibilidade do museu. Então, já existem vários instrumentos que são utilizados, vários profissionais que estão capacitados para fazer esses diagnósticos de acessibilidade, certo? Feito esse diagnóstico, sempre lembrar que a acessibilidade ela é uma área interdisciplinar, ou seja, quanto maior o número de áreas do conhecimento conversando juntas, melhor vai ser a efetivação do acesso. Então, procurar que esse programa ele seja desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Então, se nós pensarmos, por exemplo, aqui eu vou citar o exemplo dos museus da rede, a gente tem esse projeto de extensão que eu estou coordenando e que é vinculado à rede de museus, que é para auxiliar no desenvolvimento do programa de acessibilidade, certo? Então, é pensar que a gente tem a equipe do museu, que já é uma equipe multidisciplinar, que vai se integrar junto à equipe do projeto de extensão para que nós possamos, então, construir juntos esse programa de acessibilidade. Bom, a gente tem que ter sempre respeito pela história da instituição. Então, não adianta nós chegarmos num museu que já tem 50 anos impondo situações. Bom, agora a gente vai pensar a acessibilidade vai ser dessa forma e vocês vão ter que pensar assim. Não, a gente tem que entender que é uma instituição que já tem a sua história e que essa história deve ser respeitada. Então, em algumas situações vão haver limitações com relação à acessibilidade e aí a gente vai ter que buscar estratégias, então, para acessibilizar esse conteúdo, esse espaço. Então, sempre lembrando que deve-se ter o respeito pela história da instituição. Outro passo, então, a gente vai ter que delimitar ou não um público-alvo específico para esse programa de acessibilidade. E aí, quando eu falo aqui delimitação de público, é pensar, bom, quais são os tipos de recursos que a gente vai oferecer? Nesse primeiro momento, de repente, a gente não tem recurso orçamentário, não tem uma equipe multidisciplinar para fazer os recursos de audiodescrição, legendagem, libras, peças para tocar. Não dá para abarcar todos os públicos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai elencar um público. Então, vamos supor, vamos trabalhar só com recursos para pessoas com deficiência visual. E aí vão ter metas, vão ter estratégias a serem cumpridas, e aí, conforme as coisas forem andando, vão se ampliando esse público-alvo, ok? E aí pensar, então, esses recursos inclusivos, quais são os recursos que vão se utilizar, se vão ser recursos de audioguia, se vai ser, de repente, um QR Code, se vão ser peças originais para serem tocadas, que vão ser disponibilizadas ao toque, ou se vão precisar ser réplicas, se essas réplicas vão ser de um material aproximado, ou se vai ser na impressão 3D. Então, existe um mundo a ser pensado nos recursos em que eles vão ser pensados de acordo com o público que nós queremos. É fundamental que nós tenhamos também um plano de evacuação de emergência para pessoas com deficiência. Então, a gente teve recentemente o episódio trágico do incêndio do Museu Nacional, né, que não tinha as questões de evacuação de emergência, e mesmo assim tivemos, entre aspas, a sorte de não ter ninguém, não ser num horário que o museu estava aberto ao público, né, então não teve vítimas dessa tragédia, né, mas é preciso que se pense também na evacuação de emergência das pessoas com deficiência, porque dependendo do tamanho da instituição, a gente não consegue ter o controle das pessoas que estão lá dentro. E aí, como que se vai dar essa evacuação, então, essa saída de emergência, caso ocorra alguma situação? Então, isso também deve conter dentro do programa de acessibilidade. E aí, pessoal, é fundamental, e é uma fala que todos nós que trabalhamos na área, que, enfim, sempre defendemos, tá? Que, na verdade, não adianta eu, Desirê, tenho uma bagagem imensa de pesquisa em acessibilidade, Viviane Sarraf também, enfim, todos os profissionais
que não tem deficiência tem uma bagagem imensa, mas nada. Sempre que for construir um documento de acessibilidade, sempre que se for construir um recurso inclusivo, tem que ter a presença na equipe de um consultor do público-alvo. Então, se os recursos são voltados para deficiência intelectual, o consultor com deficiência intelectual. Recursos para pessoas com deficiência visual, consultores com deficiência visual. E aí a gente vai pensando, então, por quê? A gente tem, desde o movimento das pessoas com deficiência, a máxima do nada sobre nós sem nós. Ou seja, não adianta eu ser a melhor especialista da área, porque a minha vivência é completamente diferente de uma vivência da pessoa com deficiência. Então, o trabalho do consultor com deficiência, ele deve ser sempre junto à equipe que está construindo o projeto de acessibilidade, está construindo os recursos de acessibilidade. Então, sempre tem que ter o consultor com deficiência trabalhando em conjunto. É uma peça fundamental. Porque no momento que a gente não tem a consultoria com deficiência, a gente vai correr o risco de ter um recurso inclusivo que não vai ser efetivo. Bom, pensando então no diagnóstico de acessibilidade, a gente vai pensar nas 7 dimensões de acessibilidade. Aqui eu coloquei só 6, mas depois vou falar mais uma. Tá? Então, a gente vai, no diagnóstico, elencar quais são as barreiras arquitetônicas que o museu oferece, está colocando. Se existe algum acesso sensorial, se não existe. Como que está dado o acesso intelectual, depois eu vou falar um pouquinho disso. Como que é o acesso econômico, lembrando que pessoas com deficiência, na sua grande maioria, são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, como que o museu chega até essas pessoas, né? A garantia do acesso às esferas de decisões. Então, quando a gente tem, por exemplo, um recurso de acessibilidade que foi pensado, que está sendo colocado dentro da exposição, e a gente tem a presença de um consultor, e o consultor diz que aquele recurso não está sendo efetivo, o museu vai aceitar ou não vai aceitar essa decisão de trocar recurso, melhorar esse recurso? Então, esse acesso à esfera da decisão é aquilo que nós falávamos antes da participação efetiva da pessoa com deficiência, né? Como que se dá o acesso à informação? Então, como que a informação do museu está chegando aos mais diversos públicos? O acesso atitudinal, as atitudes da equipe, as atitudes, a postura da equipe, do museu para a inclusão. E como que se dá, então, o acesso a esse site? Então, percebam aqui que a gente, nesse diagnóstico, já tem muitas coisas que devem ser visualizadas antes de se pensar efetivamente um documento de acessibilidade. Porque aqui, no momento que a gente faz esse diagnóstico, a gente vai permear todas as áreas de acessibilidade para poder entender melhor essa instituição. E aí pensar, então, que esse documento ele tem que ter 3 eixos, tá? O primeiro eixo é um eixo teórico, voltado, então, para os aspectos conceituais do museu. Depois a gente tem 2 eixos que são eixos objetivos, tá? Que vão ser questões referentes ao acervo do museu. Então, colocando as questões relativas de poder acessibilizar o toque, não poder, como que vai ser esse acesso ao acervo, como que vai ser dado, quais são os recursos que vão ser utilizados para que se tenha essa garantia de acesso, e também as questões referentes ao ambiente físico e virtual do museu. Bom, o programa de acessibilidade, então, ele deve ser um documento que vai garantir a continuidade das ações de acessibilidade, com metas, com prazos a serem cumpridos. Então, tem pessoas que falam da questão do programa de acessibilidade ele estar diluído dentro do plano museológico. Tá? Eu concordo que sim. Em alguns pontos a gente precisa que ele esteja transversal ao plano museológico, mas eu ainda defendo que nós precisamos começar do básico. Ainda precisamos engatinhar, estamos engatinhando em algumas áreas, e a área de acessibilidade, ela ainda precisa ser muito
discutida, a gente precisa ainda lutar muito para que as coisas aconteçam. Então, eu sou uma das pessoas que defendem que a gente tem que ter dentro do plano museológico o espaço do programa de acessibilidade destacado, justamente para garantir que esse programa ele seja cumprido, assim com as suas metas a serem cumpridas, e que ele tenha uma continuidade que vá para além da gestão atual do museu. Então, às vezes, nas trocas de gestões, acontece do trabalho da acessibilidade ficar para trás, porque não é uma pauta da próxima gestão. Então, no momento em que a gente tem um documento que vai trazer essas metas, que vai trazer esses prazos para serem cumpridos, a gente tem uma garantia de continuidade desse trabalho a ser desenvolvido. E aí, então, pensar na construção desse documento nessas questões que são fundamentais. Quem vai ser o público-alvo, tá? Que a gente já comentava antes. Pensar qual é a visão que a gente vai adotar de acessibilidade. É uma visão que a gente vai ter ações acessíveis, vão ser ações inclusivas, vão ser programas, e aí aqui há uma diferença, né? Das acessíveis para as inclusivas. Então, as inclusivas são aquelas atividades, aquelas ações, aqueles programas, enfim, que incluem pessoas com e sem deficiências participando juntas, ok? Enquanto as ações acessíveis, elas vão ser mais voltadas apenas para o público-alvo, ok? Bom, e aí pensar, então, quais vão ser os recursos de tecnologia assistiva que o museu vai oferecer, ou que ele vai buscar oferecer. Então, colocar, por exemplo, como uma meta para esse ano, desenvolvimento de audiodescrição de 2 peças, e aí para o ano que vem a gente vai ter já 4 peças audiodescritas, com um QR Code ou com um audioguia. Então, elencar esses recursos que vão ser utilizados. E, como já falei para vocês, então, o plano de evacuação de emergência. Com relação aos recursos de tecnologia assistiva, então, são recursos, serviços, estratégias, produtos que vão contribuir para a garantia da promoção da vida independente e da inclusão da pessoa com deficiência, tá? Esses recursos, eles podem ser tanto de alta tecnologia, que aí tem um custo mais alto, como um recurso de baixa tecnologia. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem que está no canto inferior à esquerda do meu slide, à direita, peço desculpa, que é um mapa tátil que está colocado na parede no Museu de Leiria, em Portugal. Então, que ele tem destacado todas as áreas do museu, tem o percurso do trilho podotátil e tem as legendas ali em tinta visual, né, e em braille, para que a pessoa possa, então, ter o acesso a esse recurso. É um recurso de alto custo, tá? É um recurso de alta tecnologia. É um recurso que foi fabricado na Alemanha e portanto, é um recurso que é um pouco dispendioso. Mas a gente pode ter recursos de baixo custo. E aí eu trago um exemplo daqui, do Museu do Doce, em que o Matheus, eu não sei se o Matheus e o Roberto estão por aqui, se estiverem, já sinalizem ali, mas que os meninos, então, produziram, imprimiram uma fotografia, colocaram em um expositor e fizeram o áudio com audiodescrição. Então, aí é um recurso de baixa tecnologia, certo? E que a gente consegue, então, também garantir a efetivação desse acesso e a inclusão. Bom, e aí, comentando o que eu já havia pontuado antes, né, que a acessibilidade dentro do ambiente museal, ela deve ser transversal, ou seja, passar por todos os setores do museu, então, desde a gestão até a pessoa que fica na porta recebendo os visitantes. Então, a pessoa que vai ter esse primeiro contato, o pessoal da limpeza, todos esses devem estar sensibilizados para as questões de acessibilidade, pois assim a gente consegue a garantia de que as ações inclusivas vão estar, de fato, acontecendo e estar chegando a todos os públicos. E aí eu falo isso por quê? Porque às vezes a gente tem uma equipe maravilhosa, super preparada,
vamos supor, uma equipe de educativo, tá? Só que aí a gente tem, por exemplo, a pessoa que está na recepção que não foi sensibilizada. Então, se a pessoa que não foi sensibilizada, às vezes ela pode dar uma ideia errada das ações que estão acontecendo no museu, ela pode gerar uma ação capacitista e aí vai gerar uma ação de preconceito. Então, a importância da gente sensibilizar todos os setores do museu, certo? Então, eu não sei como é que está a minha fala, Silvana, se eu ainda tenho tempo para falar, porque eu tô falando, tem bastante coisa. Tá tranquilo, Desirê, pode seguir. Tá. Bom, então a primeira barreira que a gente deve pensar, ela diz respeito ao olhar atento para a expografia. Então, ontem a Viviane já havia comentado da questão da curadoria acessível, né? Eu uso muito o termo da Patrícia Roque Martins, que ela fala do design expositivo. Então, pensar como que a gente vai comunicar. Eu trouxe uma imagem aqui também, está no canto inferior à esquerda do meu PowerPoint, que é uma fotografia de um banner que vai de cima a baixo da parede, com duas colunas de textos numa letra pequena, colocados com o alinhamento que não é alinhamento favorável à acessibilidade, com cores que não são favoráveis à leitura. Então, acaba gerando um bloco de texto que não aproxima o visitante, que não faz com que o visitante tenha vontade de conhecer mais, de se aproximar, de se sentir pertencente a esse espaço. Então, acaba deixando um pouquinho mais fria essa relação. Então, essa primeira barreira que a gente tem que pensar é olhar para nossas exposições, para as nossas exposições e pensar o que a gente pode melhorar aqui. O que a gente consegue fazer para que a gente tenha um texto que chegue, de fato, ao maior número de pessoas possível. E aqui atentem que eu não estou nem falando em pessoas com deficiência, eu estou falando de maior número de pessoas possíveis. Tá? Então, aí aqui, para corroborar com o que eu estava falando para vocês, eu trago uma citação da Maria Vlachou, que ela fala, ó, penso frequentemente que os papéis e as legendas, os painéis e as legendas nos museus de arte ou de história são incapazes de transmitir paixão, maravilha, alegria, orgulho, tristeza, desespero, entusiasmo, de falar com pessoas sobre outras pessoas, de criar empatia, a necessidade de ler mais, de descobrir mais. A linguagem é normalmente seca, acadêmica, factual, incompreensível, estou certa, para uma série, talvez a maioria, de visitantes. Então, quando a gente tem, por exemplo, legendas, que são como essa que eu estou mostrando na imagem também aqui no meu PowerPoint, que é uma imagem que foca numa legenda que tem o nome da obra, tem o material da obra, a data da obra e a qual acervo ela pertence. Então, esse tipo de legenda, ele não comunica uma paixão, ele não transmite a riqueza daquele objeto, né? Então, que comunicação é essa? Para quem que a gente está comunicando? O que a gente quer comunicar de fato? Então, essas questões do desenho expositivo, do design expositivo, elas devem ser pensadas também quando a gente trata da questão da inclusão de novos públicos dentro do museu. Então, aqui também, trazendo a Viviane Sarraf, né, que ela fala dessas comunicações dentro do museu. Então, que a gente tem essa comunicação que ela é vertical, que é o que que mostrei na fotografia anterior, que ela acaba sendo uma comunicação que ela é intelectualizada, né, que às vezes acaba surgindo das bases da origem da instituição. E quando a gente tem, então, uma comunicação que é feita através dos sentidos, que é multissensorial, a gente acaba tendo uma comunicação horizontal, que vai proporcionar vivências que vão ir além do intelecto da pessoa. Então, vão proporcionar sensações que vão ser fascinantes e que vão ser de partilha. Lembrem que eu falei lá da conceituação que o IBRAM traz sobre museu, né? Então, um espaço que traz sensações. Que sensações vão ser essas, né?
Então, com relação à acessibilidade atitudinal, é sempre super importante destacar que nós não somos todos iguais. Então, há muitas pessoas que falam, nós somos todos iguais. Não, nós não somos. Nós não somos, e que maravilha que nós não somos todos iguais, que nós somos todos diferentes, porque são as nossas diferenças que nos potencializam, já dizia o Bauman, né? Então, com as nossas diferenças, a gente aprende mais sobre o outro, sobre a nós mesmos. Então, a gente só tem que entender, nós somos diferentes, mas nós temos direitos iguais, aí sim. E esses direitos, eles devem ser em igualdade de oportunidades para todos. Então, é isso que a gente tem que lembrar com relação à acessibilidade atitudinal. Então, quando a gente vai elencar ações de acessibilidade atitudinal dentro do programa de acessibilidade, são, por exemplo, programas de capacitação da equipe, são pensar ações de sensibilização para as deficiências, ação de protagonismo da pessoa com deficiência dentro desses espaços. Então, são essas ações que vão ser elencadas no item de acessibilidade atitudinal. Depois, então, nós temos aqui uma citação também que eu gosto muito de trazer, que fala que tocar significa comunicar, tornar-se parte, possuir. Tudo que eu toco se torna parte de mim, eu possuo. E aí, para ilustrar essa frase que eu acho fantástica, eu trouxe uma imagem do Museu do Doce. Então, são visitantes ao entorno do tacho de cobre que está colocado no chão, no expositor, né? Então, esses visitantes estão tocando nesse tacho. Então, a importância dessa comunicação, no momento em que eu toco, eu vou possuir aquele objeto, vai tornar parte de mim, vai me proporcionar uma experiência diferente do que se eu não tiver tocado, seja num objeto original, seja numa réplica, né? Então, esse toque, ele é uma forma de comunicação. Então, proporcionar esse toque dentro do museu, ele é fundamental para essa comunicação horizontal. Com relação à acessibilidade comunicacional, então a gente tem que pensar em estratégias para a eliminação dessas barreiras de comunicação. E aqui eu lembro que a barreira de comunicação, ela tanto é entre pessoas, quanto entre a pessoa e o ambiente museal. A acessibilidade instrumental, então, pensar se no programa de acessibilidade, quais vão ser os instrumentos que vão estar previstos para efetivar o acesso da fruição da pessoa com deficiência. Então, exemplos de instrumentos são o uso do audioguia, né, e o videoguia. Então, o audioguia com audiodescrição é voltado principalmente para a pessoa com deficiência visual, mas não só, porque para os normovisuais também auxilia muito no entendimento da obra, né? E também o videoguia com a língua brasileira de sinais para garantir o acesso das pessoas usuárias da Libras no país. Depois, com relação à acessibilidade metodológica, então, quais vão ser os métodos adotados para o museu efetivar essa fruição da pessoa com deficiência? Então, vão ser visitas guiadas, vão ser atividades orientadas, vão ter mediadores com deficiência fazendo as mediações. Aqui eu trouxe uma imagem também no canto inferior direito de um estagiário do Museu da Batalha que estava comigo lá, estagiando no mesmo período que eu estava lá. Então, que ele é uma pessoa com deficiência, o Léo ele tem cegueira, e ele, então, está vestido de monge, né? E é um monge que usa uma bengala, né? Uma bengala branca, então, identificando ele como uma pessoa cega. Então, ele fazia as mediações junto conosco. Então, a importância também de pensar quais vão ser esses métodos para nos aproximarmos desses novos públicos. Então, com relação à acessibilidade arquitetônica, a gente tem a normativa 9050, a NBR 9050, que é a normativa de acessibilidade que está vigente no país. E aí pensar, então, dentro do museu, se a gente vai ter percurso acessível. Percurso acessível é da saída da casa da pessoa até a chegada no museu. Então, pensar nos espaços de transporte urbano, como que a gente chega do espaço do transporte urbano até o museu. Então, por exemplo, pensar ali ao entorno da praça, a gente tem
as paradas de ônibus. Então, da parada de ônibus até a entrada do museu é um percurso acessível. Então, existe esse percurso? Não existe esse percurso? Como que esse percurso pode ser feito para ser acessibilizado? Existe um estacionamento privativo para pessoa com deficiência próximo à entrada do museu? Existem rampas? Existe a sinalização desse prédio, a sinalização das obras, a sinalização das salas. Como que se dá essa sinalização? Os espaços, eles são amplos? Não são? Existe um banheiro adaptado? Esse banheiro adaptado, ele é único só para... É unissex ou tem um banheiro feminino e um masculino? O banheiro adaptado, ele tem o espaço do fraldário? Se tem o espaço do fraldário no feminino e no masculino, ou só no feminino, ou só no masculino? Existe um espaço, e aí aqui eu vou voar muito além, porque aqui no Brasil a gente, pelo menos nos museus que eu já estudei, não se tem esse item, que é o Changing Places, que é justamente pensar nas pessoas com deficiência e nos idosos que precisam fazer a sua troca de roupa, às vezes utilizam fraldas, né? Precisam fazer a troca e não tem esse espaço para trocar. Então, o Changing Place, ele é um espaço que tem uma maca e que possibilita, então, que a pessoa possa fazer a troca das suas roupas ou da sua fralda, enfim. Bom, pensar, então, o elevador, os desníveis dentro da exposição, a iluminação, se vai ser uma iluminação direcionada ou não, pensar no mobiliário ergonômico. E aqui eu trago uma outra imagem também do Museu de Leiria, em Portugal, onde a gente tem a bancada com do expositor, todo colocado numa altura a menos de 90 até 90 centímetros, com a inclinação correta, com a iluminação direcionada, com o tamanho da fonte colocado, com alinhamento colocado. Então, tudo isso é pensado também dentro do programa de acessibilidade. E aí, já me encaminhando para o final da fala, então, pensar também na dimensão da acessibilidade web. Então, se o meu site do museu ele é um site que é acessível, se ele é um site que só é acessável, ou se ele é inacessível. Então, ele é acessível se ele permite que a pessoa com o leitor de tela tenha acesso a todos os espaços do site, tenha acesso às imagens, com audiodescrição, tem acesso a todos os ícones. Ele é acessável se a pessoa consegue acessar com autonomia, mas não consegue acessar a todos os espaços. Então, por exemplo, eu já testei a plataforma WebConf com algumas pessoas com deficiência visual e já me explicaram que ela é uma plataforma que ela é acessável, porém ela não é acessível. Tá? E aí pensar, então, se esse site está sendo colocado para quem? Para que público que ele está sendo colocado? O conteúdo do site está, de fato, sendo pertinente com tudo que está ocorrendo no museu. Então, às vezes, a gente sabe que os museus têm várias ações ocorrendo, mas que os sites não estão atualizados. Então, se perde muita informação nesse período. E também pensar, então, se existe informação sobre ter ou não um programa de acessibilidade, sobre ter uma equipe trabalhando com esse programa. E, super importante de colocar no site também as ações inclusivas que o museu está desenvolvendo. Para finalizar minha fala, então, dentro do programa de acessibilidade, colocar algum planejamento das atividades inclusivas do setor educativo do museu também. Então, pensar se vão ser realizadas ações de sensibilização, se vão ser realizadas atividades de mediação, que vai ser para determinados públicos, voltadas, por exemplo, só para pessoas surdas, que vai ser com um educador surdo. Enfim, isso também é importante ser colocado dentro do planejamento. E, para finalizar, então, dizer que trabalhar com acessibilidade tem que se ter a consciência que o trabalho nunca vai estar finalizado, né? Que a gente tem que ter sempre essa consciência que precisa melhorar cada vez mais, os recursos estão cada vez mais se ampliando, cada vez mais tem pesquisas na área, descobrindo novas formas de acesso. Então, trabalhar com inclusão é a certeza de que a gente nunca tem um trabalho finalizado, ele está sempre em constante andamento. E aí, então, aqui eu deixo para vocês
o material Museu para Todos como uma referência para quem não fez a leitura ainda e que queira estar em maior contato com a questão da acessibilidade, tá bem? Ele pode ser baixado pelo site do Guaiaca da UFPEL, do repositório da UFPEL, e aí vou colocar também o link aqui depois para quem quiser o acesso. E é isso, pessoal, agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, a participação de vocês, estamos com a sala cheia aqui, e agradeço mais uma vez a Silvana e a toda a equipe da PREC pelo apoio de sempre. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Desirê. Mais uma vez, fantástica a tua fala, se traz muita informação, muitas questões para serem pensadas. Eu só fico, às vezes, meio preocupada se as pessoas não se apavoram, e a ideia não é essa, né? A ideia é que as pessoas comecem de algum lugar até chegar nessa utopia, como ontem a Viviane falou, né? É uma utopia esse museu inclusivo, mas faz parte esse processo de construção e de revisão de tudo que acontece ali dentro a partir dessa perspectiva, né? Então, esperamos que as pessoas se inspirem, né? A gente fala muito da questão da utopia, né? E de fato, assim, a gente não vai conseguir chegar a todos os públicos com um determinado recurso, né? Então, vai ser sempre, a gente vai, como eu fui falando, a gente às vezes vai precisar elencar públicos para ir chegando ao maior número de pessoas possíveis. Então, de fato, é uma utopia que a gente vai trabalhando para que ela tente que se tornar realidade um dia. Sim, vamos trabalhando. Vamos abrir para as pessoas. Ontem tivemos tanta participação com a Viviane, acredito que hoje também. Podemos tanto olhar o chat ali, ou as pessoas que quiserem se manifestar, colocam seu nome ali, daí pode abrir o microfone, também pode fazer questões. A Cristina, acho que está com o microfone ligado, quer fazer alguma questão, Cristina? Só gostaria de parabenizar aí o evento de vocês, a Desirê sempre tem um trabalho muito legal, já tenho acompanhado todo o Instituto Federal, o Instituto tem material do Museu de Acessibilidade, graças ao evento aí junto ao FEPEL. É isso aí. Muito obrigada pela tua participação, a Cris também está sempre junto, já também lá representando a Biblioteca do IFSU, né, que tem um exemplar do nosso livro, A Casa do Conselheiro, livro multiformato que a gente fez. Então, é muito bacana te ter aqui, querida. Um beijo grande. É isso aí, um abraço aí para vocês, Silvana e Desirê. Obrigada, Cristina. Vamos dar uma olhadinha no chat. Quer que eu faça a leitura aqui, Silvana? Sim, acho que começa ali pela Fernanda. Acho que é a primeira que está fazendo alguma questão. Enquanto isso, eu vou buscar o link do manual para colocar aqui. Tá. Fernanda colocando parabéns, muito obrigada, Fernanda. Tenho a dizer que tenho uma enorme admiração à terapia ocupacional, não poderia ter sido mais clara em relação à acessibilidade de museus. Chega a ser um conforto tal explicação. Acho que tenho só elogios, até porque não me fez não ter perguntas. Acho perfeito a terapia ocupacional trabalhando junto com a museologia. Olha, Fernanda, sou suspeita para falar. E aí aqui eu estou vendo várias pessoas conhecidas, aqui também a Ana Paula, querida, também estava ali comigo ali no curso de acessibilidade também da UFRJ e da Secretaria de Cultura do Rio, né, que está no meu outro computador ali. Eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo hoje. Mas sou suspeita para falar da relação da terapia ocupacional com a museologia, porque, de fato, eu conheci a minha profissão através de um programa de extensão, e aí já fica aqui, mais uma vez, o meu carinho pela professora Francisca Miquelon, minha orientadora desde sempre, né, que foi quem me apresentou o mundo dos museus. Então, naquela época, eu era estudante de letras, e aí fiquei conhecendo a terapia ocupacional através do projeto de extensão. E aí eu acabei pedindo reopção de curso, troquei para terapia ocupacional.
E naquela época, ainda, a TO ainda não tinha atuação dentro da área da cultura, né? Isso foi 2012. Então, a partir de 2013, a gente tem a Patrícia Dornelles trazendo a questão do curso de especialização em acessibilidade cultural e o protagonismo da UFRJ e do curso de TO da UFRJ. Então, tudo que eu aprendia no projeto de extensão sobre os museus, eu juntava com o que eu aprendia sobre os recursos de tecnologia assistiva, sobre a terapia ocupacional, sobre os nossos conhecimentos específicos, e juntava isso, então, numa pesquisa que foi o meu trabalho de conclusão de curso, né, que vem trazendo a atuação da terapia ocupacional dentro dos museus. E aí, a partir disso, então, só continuando desenvolvendo tanto o primeiro programa de acessibilidade do Museu do Doce, quanto depois o e-book O Museu para Todos, o primeiro livro multiformato de um museu que a gente tem no país, também foi um projeto meu em parceria com o pessoal aqui da Minemosiné. Então, essa união da terapia ocupacional com as outras áreas do conhecimento, seja a museologia, com a conservação e restauro, com a história. Então, a gente só tem a ganhar quando a gente trabalha de forma interdisciplinar, né? A Ana Paula perguntando aqui se a gente conhece algum edital de financiamento para acessibilidade em museus. No ano passado, o IBRAM teve o edital de modernização dos museus e que contemplava a área de acessibilidade. Mas agora, nesse momento que nós estamos vivendo, eu acredito que não, Ana. Vou até dar uma olhada depois, procuro e te mando, mas acredito que nesse momento nós não tenhamos nenhum financiamento aberto com acessibilidade em museus. Pessoal parabenizando, muito obrigada, pessoal, pelo carinho. Raquel, pois é. Lembrou da Josélia Neves, que falava sobre acessibilidade nos museus em Portugal. A Josélia é uma querida, uma amiga muito querida, esteve conosco aqui no UFPEL em 2012, 2011 também. Está sempre em contato conosco. Então, agora, Silvana, não deixa eu esquecer daquele aviso que eu tenho que dar daqui a pouco, mas a gente também tentou um contato para trazê-la para um evento que nós vamos ter na semana que vem. Infelizmente, por questões pessoais, a professora Josélia não pôde, mas é uma amiga muito querida que está sempre junto da gente também. Fernanda, os slides eles não vão ficar disponíveis, mas todo o material que eu coloquei aqui, toda a nossa conversa, ela está colocada no manual, no Museu para Todos. Então, tu pode baixar o material, ficar com esse material, e qualquer dúvida que tu tenhas, tu pode entrar direto em contato comigo, tá bem? Pessoal falando, parabéns, incrível trabalho, obrigado, sempre bom me ouvir, obrigada. O pessoal de casa aqui já está careca de me ouvir, né? Mas é sempre bom estar com vocês dividindo o que eu tenho aprendido ao longo desse percurso. Pois é, a Heloísa destaca ali que eu trouxe muita informação em consideração, mas que o mais importante de tudo isso é o nada sobre nós sem nós. Então, mais uma vez, destacando essa importância, como eu falei para vocês, não adianta ficar uma vida inteira estudando sobre acessibilidade, que nunca vai ser a mesma vivência de quem, de fato, é usuário principal, público-alvo da acessibilidade, né? Então, a gente tem que ter sempre a pessoa com deficiência trabalhando em conjunto com a gente. Professor Pelegrini, um beijo, sempre tão querido também. A Sandra também ficou bastante sensibilizada. Que bom que a gente está conseguindo sensibilizar grandes públicos, né? A gente está com uma sala cheia aqui em plena 6 horas da tarde, né? Com transmissão também no Facebook. Então, a gente está, essa Semana dos Museus, com uma programação intensa em todo lado, então, discutindo acessibilidade. Está sendo uma semana incrível para todos os lados mesmo, né? A Ana Cristina, foi incrível e só queria tirar uma dúvida que cortou o áudio quando você falou dos recursos de acessibilidade, recursos e financiamentos. Você poderia falar do recurso de acessibilidade mais em conta que foi utilizado no Museu do Doce? Então, eu comentei do recurso que os meninos fizeram,
que eles têm a foto do mês, e essa foto do mês, então, eles imprimem e colocam em um expositor, a foto grande, e aí, junto com a foto, eles colocam fone de ouvido com um aparelhinho MP3, e dentro desse aparelhinho MP3 tem a legenda da fotografia e a audiodescrição da fotografia. Então, é um recurso que acaba por ser um recurso de baixo custo, né? Porque só demanda a impressão dessa fotografia e o aparelho audioguia, e a própria equipe do museu consegue desempenhar. A Silvana colocou aqui o link. A Franciele falou, então, do curso do IBRAM. Então, é importante também lembrar que, acho que a Viviane ontem já comentou, né, que a gente tem esse curso do IBRAM em acessibilidade em museus que está aberto, é um curso online, gratuito também, que foi desenvolvido pela Viviane Sarraf, também é um curso maravilhoso, super aconselho vocês, quem tiver mais interesse em aprofundar o tema. Aí a Cris me pergunta, Desirê, parabéns pela tua apresentação. Como tens visto a dedicação e a preocupação com o design expositivo nos museus brasileiros e a importância desse material ser realizado com profissionais especializados da área, que ainda é bastante recente, pensando na interdisciplinaridade? Cris, então, eu comentei em uma parte da minha fala que a gente tem que ter sempre respeito pela história da instituição, né? Então, acho que a gente tem que começar por aí. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir tirar aqueles livros, que nem eu brinco, da parede, né? Que foi, inclusive, a imagem que eu mostrei ali, que a gente tem um texto com 2 colunas que vai de cima até abaixo da parede. Então, essa é uma construção que é histórica. Durante muito tempo isso foi perpetuado. Então, a gente tem que caminhar aos pouquinhos sensibilizando desde o pessoal que está envolvido na curadoria para as questões da acessibilidade. Então, pensar no tamanho desse texto que vai ser colocado, na linguagem que está sendo utilizada nesse texto, no tamanho da fonte, no tipo de fonte que vai ser utilizado, no alinhamento que vai ser utilizado. Tudo isso são questões que devem ser pensadas em conjunto. O que acontece? Até trazendo um exemplo do Museu da Batalha, tá? Que foi onde eu estagiei em 2015, tive 1 ano lá aprendendo, que foi o museu na qual a Josélia Neves, que já foi citada aqui anteriormente, foi a responsável pela implementação da acessibilidade, né? Ele é um museu que é todo pensado sobre os princípios do desenho universal. Então, as pessoas conseguem chegar a todos os espaços físicos do museu, conseguem ter o acesso comunicacional também, atitudinal também. Então, num primeiro momento, quando se pensou esse museu, que é uma demanda da comunidade da Batalha, eles tinham a dificuldade de colocar o piso podotátil como é o piso que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, o piso das bolinhas, que nem é o piso alerta, e o piso direcional, que é aquele piso com as listinhas, tá? Então, eles achavam que aquele piso era muito pesado para a exposição, para colocar na exposição. Então, o que se chegou a um consenso? Conversando, os arquitetos, os designers, os engenheiros, o pessoal que estava trabalhando ali junto com a área de acessibilidade, de forma interdisciplinar, chegaram a um consenso que não se teria, então, o piso podotátil como ele é colocado internacionalmente, mas que se teria um trilho podotátil. E esse trilho, então, teria a mesma função do piso podotátil. Eu tenho uma imagem aqui, porque esse trilho depois ele foi utilizado no Museu de Leiria. Procurando aqui. Acho que está no arquitetônico aqui. Bom, mas enquanto eu procuro aqui para mostrar para vocês, é justamente para mostrar, para falar, para ilustrar isso, assim, no sentido de que a gente vai precisar conversar com todas as áreas, né?
para que a gente chegue a um consenso, para ver o que vai ser funcional, respeitando a história desse museu. Eu só vou pedir um minutinho aqui, pessoal, que eu preciso encerrar a outra sessão aqui para poder voltar. Só por um minutinho. Vai lá, Desirê, a super Desirê em múltiplos lugares. Perfeito. Encerrei a sessão ali, continuamos. Eu não sei, então, se eu respondi a tua pergunta, Cris, mas eu acho que é isso. A gente precisa conversar junto com os diversos profissionais, sempre respeitando a história do museu, para que a gente possa, então, pensar nesses novos recursos. Eu ainda estou procurando aqui. Desirê, eu acho que ele está dentro do e-book. Não lembro de ter visto na tua sequência de slides aquele trilho do... Eu não botei numa foto sozinha, mas eu botei na foto do Museu de Leiria, ele aparece. Aqui, ó. Então, no canto inferior direito da minha apresentação, a gente tem uma imagem da exposição do Museu de Leiria, onde a gente consegue perceber os expositores, e no chão, percebam que há um trilho preto. Então, essa foi uma das soluções encontradas pela equipe do museu, porque ele acaba, então, facilitando e auxiliando no acesso da bengala, para que a pessoa tenha autonomia dentro do museu. Então, é um trilho, não é um piso podotático como a gente conhece, mas que tem a mesma função. A Thalita aqui, sem dúvida, muitos desses objetivos podem parecer utópicos, mas acredito que importantes mudanças, principalmente no que se refere à conquista de direitos, começaram com poucas pessoas indignadas que fizeram o movimento ampliar-se em prol da mudança. Então, de fato, né, Thalita, como a gente tem várias áreas da sociedade atuando, sempre a gente começa de pouquinho em pouquinho. E esse pouquinho em pouquinho, esse trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai ampliando cada vez mais o acesso e ampliando a garantia de direitos, né? Marcelo, querido, um abraço. Aguardamos o final da pandemia para darmos continuidade às nossas conversas utópicas da Baronesa. O Museu da Baronesa também é um museu que está integrando o nosso projeto de extensão em função da equipe do museu ter me procurado, né, para a gente fazer esse diagnóstico de acessibilidade, aumentar nossas conversas sobre acessibilidade. Então, é um prazer estar com vocês também. Silvana, travou o meu mouse aqui, eu não consigo ler depois do Marcelo. Eu leia. Tem o Bruno falando que fez os cursos do IBRAM, recomendando. E depois tem a Larissa Altemar. Desirê, obrigada por compartilhar seu aprendizado conosco. Gostaria de saber como você tem visto a questão da acessibilidade nesse momento de distanciamento social, de comunicação quase exclusivamente virtual, e como vê a retomada das atividades presenciais acessíveis com restrições ao toque e à proximidade, por exemplo. Larissa, então, as questões de acessibilidade no ambiente virtual agora estão muito complicadas, inclusive está rolando um movimento de pessoas cegas que estão sinalizando a falta de acessibilidade do Instagram nas lives. Então, o pessoal está discutindo muito, tentando trazer a visibilidade para as pessoas com deficiência com relação às plataformas, ao Instagram, nas lives, né? Então, a gente já tem alguns recursos sendo colocados, tanto a audiodescrição, que começou a ter, agora na última live da Marília Mendonça, também começou a ter audiodescrição. Então, é isso que nós falávamos antes, né? Então, até então, pouco se falava da acessibilidade web. Estava muito invisibilizada ainda. Se pensava acessibilidade mais no espaço físico do museu. Então, agora que a gente está vivendo esse momento de distanciamento social, se tem discutido muito a acessibilidade web. Como que a gente chega até esses públicos? E uma das falas que eu acompanhei, um amigo meu com deficiência, comentando assim, bom, vocês
normovisuais estão reclamando muito de ficar em casa, isolado, de não conseguir estar nos espaços que estavam, mas e nós que temos deficiência, que passamos por isso há muito tempo. Então, parem um pouquinho e comecem a pensar sobre essa perspectiva. Então, como que a gente vai pensar o acesso daqui para frente? Como que a gente vai pensar a inclusão nos mais diversos espaços, né? E também pensar que a gente tem várias plataformas de acesso virtualizado de museus, então, tanto Era Virtual, quanto o próprio Google Arts também, que fazem essas visitas guiadas a museus e monumentos nacionais e internacionais. Também, eu fiz a verificação na minha dissertação de mestrado dessas plataformas, dos museus que eu estudei, e, de fato, elas não estão acessíveis. Então, a gente pensar como que a gente faz essa movimentação para que essas plataformas também possibilitem o acesso às pessoas com deficiência. E aí, como que eu vejo a restrição do toque a partir de quando voltar? Eu não sei te dizer, Larissa, eu ainda me pergunto muito como vai ser daqui a pouco, como vai ser depois, porque, de fato, a gente está vivendo um momento de grandes incertezas, e incertezas para todos os lados, né? Então, eu ainda não sei te dizer. Eu sei que a gente vai ter várias restrições e que muito do que a gente tinha dado agora como uma coisa, como um item a ser pensado, um item a ser feito, acho que a gente vai ter que rever isso de outra forma, sim. Mas ainda não tenho essa pergunta, essa resposta pronta para te dar, acho que a gente vai ter que ir construindo ao longo do nosso percurso, né? Seguindo ali, a Cris agradeceu, disse que vai te procurar depois. A Ana Paula Campos fez uma pergunta sobre o trilho, pergunta se não oferece risco para as pessoas tropeçarem, qual é a altura? Então, Ana, esse trilho, ele foi pensado inicialmente, então, como eu comentei para vocês, para o Museu da Batalha. Tá? No Museu da Batalha, ele está colocado muito próximo às vitrines e às paredes. Tá? É uma situação que gera, às vezes, conflito no sentido de que a pessoa pode não tropeçar porque ela não vai passar por cima, no caso do Museu da Batalha. Tá? Mas ela pode, com a bengala, acabar batendo no vidro. Então, há limitações, tá? Ele, ao mesmo tempo em que ele possibilita esse acesso, ele também tem as suas singularidades. E aí vai ser da própria equipe do museu em pensar e do próprio visitante em perceber se vai ser funcional para ele preferir o trilho ou se ele vai preferir uma visita mediada. No caso do Museu de Leiria, isso foi uma das coisas que foi pontuadas, principalmente porque eles recebem muitos sêniors, muitas pessoas idosas. Então, o trilho acaba, como vocês podem visualizar na fotografia, que o trilho está mais deslocado um pouquinho dos expositores, então ele acaba assim gerando um risco para as pessoas idosas tropeçarem, e não só, mas principalmente, né? Então tem que se ter um cuidado redobrado com esses públicos. A altura eu não sei te dizer agora de cabeça, eu tenho isso anotado em algum lugar no meu caderno, mas não sei te dizer agora de cabeça. Mas ele é como se fosse um rodapézinho, tá? É bem baixinho mesmo. Seguimos, fui dar uma conferida se o microfone estava ligado. A Hilda fala que é um momento de ressignificação, reinvenção de modo de vida. E pergunta, investir na acessibilidade comunicacional não poderia ser um passo importante? Hilda, querida, um beijo. Hilda do Museu da Vida, da Fiocruz. Hilda, eu acho que mais do que nunca, não só a acessibilidade comunicacional, mas começar pela atitudinal, né? Então, acho que a gente ainda tem muito a conversar com as equipes dos museus, né? Que a gente estava falando antes dessa sensibilização para ser transversal dentro da equipe. Então, acho que a gente pode começar sensibilizando através da acessibilidade atitudinal e conversar e capacitar as nossas equipes e aproveitar esse momento para discutir sobre esse acesso, né? E aí, a partindo das questões de acessibilidade atitudinal, sim, avançar nas questões comunicacionais, com certeza.
Ok, depois a Marisa é uma questão de presença, de frequência, as pessoas estão agradecendo. E eu sugiro que você abra a tua pedra de toque final, anuncia o grande evento que você está organizando e tocando, que isso é importante para as pessoas que estão presentes nessa sala. Então, vamos lá. De forma de a gente já ir encerrando. Tan, taran, tan, tan. Então, pessoal, é com imenso orgulho e honra e carinho e todas as palavras boas que pode existir no mundo que eu comunico para vocês que na semana que vem a gente vai estar sediando, então, online, aqui pela plataforma WebConf da UFPEL, o Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural, que vai ocorrer, então, de segunda a sexta-feira, de 25 a 29 de maio. A gente vai ter palestrantes de renome internacional, então, desde a Maria Vlachu, da Acesso Cultura, a professora Célia Souza, também, Patrícia Dornelles, da UFRJ, professor Jefferson, da UFRN, professora Jennifer Kutt, da URGS, enfim, os mais variados nomes da acessibilidade cultural vão estar conosco a partir da semana que vem, numa programação intensa, de manhã, tarde e noite, umas 1h30 por cada turno, para não sobrecarregar ninguém. Então, já fica aqui, então, o convite a todos. Espero que todos estejam conosco para aprender um pouquinho mais e discutir um pouquinho mais sobre acessibilidade cultural, nos mais diversos temas, desde o teatro, a dança, o museu, de tudo um pouco. É fantástico, Desirê, parabéns pela organização desse mega evento, conseguir reunir tantas pessoas. Mas vamos nos despedindo aqui, eu só queria lembrá-los que amanhã cedo, a partir das 9 horas, continuamos com as comunicações, né, das 9 aproximadamente meio-dia, e às 17 horas nós teremos a palestra Museus Diversos para Contextos Adversos, reflexões sobre descolonização e materialização das diferenças, com o professor Bruno Brulon Soares, que é o atual presidente do ICOFON. Então, convidamos todos para seguirem nos acompanhando, participando e agradecemos a presença de todos. A gente vai encerrar agora a gravação, mas vamos manter a página ainda um tempinho, a sala aberta um pouquinho, que sempre tem algumas dúvidas, às vezes sobre link, alguma coisa, a gente aguarda um pouco antes de encerrar. Ok? Muito obrigada, Desirê. Imensamente feliz em poder ouvir você mais uma vez e que nos traz tanta coisa interessante sobre essa área da acessibilidade. Tá bom? Obrigada eu, Silvana. Obrigada, pessoal, pelo carinho, por estarem conosco até agora. Seguimos firmes, espero vocês na semana que vem. Um abraço. Beijo para todos. Boa noite.